Church Castanhal. Seja bem-vindo! Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho! Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Seja bem-vindo à Paz Church Castanhal. Fique atento à nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração presenciais às 8 e às 18 horas e culto online no nosso canal do YouTube. Paz Castanhal às 18 horas. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 no nosso canal do YouTube e em nosso perfil do Instagram, Paz Castanhal. Você também pode assistir o Tadel online em nosso aplicativo, o Paz Fone. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online ou presenciais. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Vem aí, Conferência Norte da Visão MDA Online Pastoreio Apaixonado. Prepare-se para o crescimento e multiplicação. Mobilize a sua célula. Compartilhe o link com seus amigos. Conferência MDA Norte, de 10 a 12 de setembro, em nosso canal do YouTube, Paz Church Belém. Imperdível! Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Tadel Online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que bom ter a sua companhia aqui. Você que é um líder inteligente, um líder compromissado com o reino de Deus. Por que eu sei disso? Porque você está aqui no Tadel, nesse Tadel Online, para aprender mais, e um líder sempre tem esse desejo, esse coração de sempre querer aprender mais, de fazer mais e melhor, mais e melhor. Hoje eu quero compartilhar com você, na verdade, continuar compartilhando com você a série, né, das duas mensagens, né, a série Discordar sem desrespeitar. Discordar sem desrespeitar. Nós estamos estudando o profeta Daniel, capítulo 1, né, do livro do profeta Daniel, e nós estamos aprendendo essa arte de discordar sem desrespeitar. O que fazer quando você tem uma opinião contrária, quando você tem uma outra opinião, talvez uma ideia diferente do seu líder, né? Ou da sua esposa, do seu marido, né? Ou do seu amigo, ou do diretor da empresa. E isso eu já quero adiantar, como já falei no vídeo anterior, inclusive vou deixá-lo aqui no card, aqui acima, vou deixar no card aqui a parte número 1 dessa mensagem Discordar sem desrespeitar. Então, o que fazer, por exemplo, na empresa, né? Porque isso, como eu estava dizendo, se aplica não somente à célula, mas se aplica a todas as áreas da vida, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios. O que fazer quando você tem uma opinião diferente de alguém? O que fazer? Muito bem, nós já vimos aqui as 3 primeiras coisas. Nós já vimos que Daniel tinha um ótimo motivo, essa foi a primeira coisa. Então, como discordar sem desrespeitar? Número 1, tem um bom motivo, né? Um motivo razoável. Daniel tinha um bom motivo. O seu líder estava pedindo para ele pecar. A gente já viu isso, está no vídeo aqui anterior. Número 2, Daniel procurou o seu líder em particular. Então ele procurou a pessoa certa no lugar certo. Ele tinha uma divergência, ele tinha uma opinião diferente, ele não poderia obedecer, porque se ele obedecesse à ordem do rei, do seu líder, ele estaria desobedecendo a Deus. Então ele tinha um ótimo motivo, mas ele procurou a pessoa responsável em particular. Ele procurou o líder em particular. Então,
ele não saiu por aí, né, reclamando com as pessoas, fazendo comentários maldosos, críticas, não. Ele foi direto com o seu líder. Então a mesma coisa, você e eu. Quando nós tivermos, ou se nós tivermos alguma divergência, alguma diferença de opinião, como nós devemos fazer? Primeira coisa, checar se nós temos uma ótima razão. Número 2, procurar a pessoa em particular. Número 3, Daniel foi educado. Agora hoje nós vamos finalizar essa série aqui e vamos ver a quarta coisa. Daniel expôs e não impôs suas ideias. Olha só, o quarto segredo para você discordar sem desrespeitar. Daniel expôs e não impôs as suas ideias. Versículo 12 do livro do profeta Daniel, do capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Olha o que Daniel, olha a atitude de Daniel. Peço-te, disse ele ao líder, né, dele, peço-te que faças uma experiência com os teus servos. Olha como ele se colocou, como servo. Ele disse, peço-te. Então ele não disse, olha, eu não concordo, eu acho que essa ideia é sua, você está me pedindo para pecar, você está totalmente errado. Ele não chegou, como dizem, né, por aí, ele não chegou com um carrão de cena, ele não chegou chutando a porta, né, como dizem na gíria, aí, né, por aí, no português popular, né? Ele não chegou chutando o pau da barraca, né? Ele chegou solicitando, ele soube... Ele expôs a situação, ele explanou, ele explicou, ele colocou ali diante do líder dele aquela situação. Então ele expôs e não impôs. Ele não chegou lá dizendo, olha, eu não vou obedecer, eu não concordo, eu acho que você está errado. Não. Ele disse, peço-te, olha só como ele solicitou, né? Ele pediu. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos. Não estou aqui para te servir, estamos aqui para servir, estamos aqui para fazer. Olha que Daniel, em outras palavras, o que Daniel estava falando, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu estou aqui para servi-lo, eu estou aqui para ajudar, né? Mas eu tenho um pedido, eu quero expor uma situação, então eu peço-te que faças uma experiência com os teus servos. Então, Daniel foi expert, né? Daniel foi perito, né, gente, de discordar sem desrespeitar. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma opinião divergente, quando a gente tem uma opinião diferente, uma ideia, às vezes nós tentamos empurrar, como dizem no português popular, né? Nós tentamos empurrar nossas ideias goela abaixo, nós tentamos impor, nós somos muito incisivos, nós somos muito insistentes, digamos assim, nas nossas ideias. Então nós vamos com tudo. Daniel não, ele soube expor. Ele não chegou impondo, olha, eu não concordo, não vou fazer isso, não. Dê o benefício, vamos dar o benefício da dúvida. Então, como aplicar isso? Você não concorda com algo que está acontecendo na sua célula, no seu setor, na sua área, na igreja, você tem uma opinião diferente? Exponha a sua ideia. Claro que tem os outros passos, né? É razoável você discordar. Será que o seu líder, será que o dono da empresa, será que o seu supervisor, será que o seu diretor está pedindo para você pecar? Não, então por que você está discordando? Porque há pessoas que discordam apenas por discordarem, né? Pelo fato de quererem sempre serem da turma do contra, né? E não há nenhuma glória nisso. Então Daniel expôs as suas ideias, ele expôs a situação, ele expôs a sua opinião, ele não impôs. Ele se colocou até como servo. Não, estou aqui para servir, eu quero obedecer, nós somos teus servos, mas eu te peço. Ele solicitou, ele pediu, então ele foi educado, ele foi perito. Gente, nós podemos aprender e aplicar. Quem dera aplicássemos isso, todos nós, todos os dias nos nossos relacionamentos seriam bem diferentes, porque muitas vezes nós já chegamos impondo as coisas, nós já chegamos colocando
pressão nas pessoas, e isso é muito ruim, ok? Então, terceiro ponto, Daniel expôs e não impôs as suas ideias. Então, olha só, gente, olha só, Daniel expôs e não impôs as suas ideias. Então, às vezes a gente está, por exemplo, numa reunião, às vezes você pode estar numa reunião da empresa, numa reunião da célula, e você tem uma ideia, e você expõe aquela ideia, e as pessoas acham que não é uma boa ideia, mas aí você tenta insistir ainda mais, as pessoas já ouviram a sua ideia. Então chega um momento que não vale a pena você ficar insistindo na sua ideia. Não tente impor as coisas. Nós temos uma filosofia na Past Church, bem antiga, uma filosofia que é um dos pilares. O pastor Abe gosta demais de repetir essa filosofia. O pastor Abe Uber, né? Nosso querido pastor Abe Uber, que agora está em São Paulo lá. Então olha só. Ele gosta muito de repetir isso porque é a filosofia da Past Church. Nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. Então nós não vamos impor as coisas às pessoas. Não, nem Deus faz isso. Não é verdade? Nós vamos expor. Então Daniel expôs a sua opinião, ele expôs... em particular com o seu líder, nós já vimos, ele era razoável o que ele estava pedindo, ele foi educado, então ele chegou, procurou a pessoa certa, e quando ele estava em particular com o seu líder, com a pessoa certa, ele expôs a situação e não impôs, né? Ele não tentou empurrar a sua ideia e já chegou com um carrão de cena, né? Há pessoas que quando discordam já chegam com uma atitude tão arrogante, né? Tão mal educada, que às vezes perdem até a razão. A pessoa poderia até ter a razão, mas perde a razão por causa disso. Quarto segredo de Daniel. Quarto segredo para discordar sem desrespeitar. Daniel foi razoável. Olha só, versículo 12, eu vou ler versículo 12 de novo, partes do versículo 12. Diz assim, Daniel capítulo 1, versículo 12. Peço-te que faças uma experiência por 10 dias. Peço-te que faças uma experiência por 10 dias. Então ele foi específico, né? 10 dias. Agora olha só, Daniel foi razoável, a ideia de Daniel era razoável, a opinião de Daniel era razoável, era praticável, digamos assim, era aplicável, né? Era prática, era pragmática. Ele disse, peço-te que faças uma experiência por 10 dias. Ora, quando nós lemos o início do capítulo 1, nós vamos descobrir que o rei Nabucodonosor havia instituído que eles passassem 3 anos se alimentando e com as finas iguarias do rei, né? E aprendendo ali a ciência dos caldeus. Porém, o que Daniel está pedindo? Desses 3 anos, ele está pedindo apenas 10 dias, uma experiência com 10. Ora, ele foi razoável, ele foi inteligente. A ideia de Daniel era praticável, aplicável, pragmática, era razoável. Podia ser colocada em prática. Às vezes as pessoas têm ideias, né, que não são praticáveis, que não são executáveis, melhor dizendo, não são pragmáticas, não são plausíveis, não são realistas. Às vezes a pessoa chega com uma ideia mirabolante, mas não tem como colocar em prática. Mas Daniel foi razoável, mas ele foi razoável, ele pensou antes. Ele se preparou para discordar, ou para opinar, ou para sugerir algo. Então Daniel, ele pediu dentro desses 3 anos, né? 3 anos, quase 1000 dias, né? Mais de 1000 dias, quase 1000 dias, né? Quase 1000 dias, ou mais de 1000 dias, na verdade. Ele estava pedindo de 1000 dias, ele estava pedindo 10 dias. Ora, tá o quê? 1%? Então, o risco era 1%, então olha só, Daniel foi razoável. Então é outra coisa que nós devemos aprender quando nós vamos expor a nossa ideia, né? Será que essa ideia que eu estou defendendo, né, tão veementemente, né, tão calorosamente estou defendendo a minha ideia, a minha sugestão, mas será que a minha sugestão é razoável, é praticável, é executável, é pragmática, é plausível, é executável, dá para se fazer aquilo realmente?
Então, nós precisamos ser um pouco mais maleáveis. E Daniel foi razoável. Ele já chegou com o seu líder, ele expôs e não impôs a sua opinião, mas ele tinha um plano, ele tinha uma ideia, e a ideia dele era muito boa, muito boa. A ideia dele não era arriscada, não era uma ideia radical, ele tinha uma ideia muito boa. Pegue desses 1000 dias e faça um teste de 10 dias. 10 dias. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Então, olha só, Daniel foi razoável. Número 5, a quinta chave para você discordar sem desrespeitar. Daniel deixou a decisão final com o seu líder. Daniel deixou a decisão final com o seu líder. Versículo 13, então ele expôs a ideia, vou ler o 12 e o 13, né? Peço-te que faças uma experiência com teus servos por 10 dias. Depois desses 10 dias, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei e trate os teus servos, de novo ele se coloca como servo, e trate os seus servos conforme a tua própria observação e juízo. Ou seja, ele disse, olha, eu não quero decidir por você, quero decidir, tomar decisão, não quero impor as coisas. Eu peço que o Senhor faça uma experiência com os teus servos. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ajudá-lo, nós estamos aqui para cooperar, para somar com o Senhor. Mas eu peço que o Senhor faça essa experiência, tire 10 dias desses mais de 1000 dias que nós vamos estar aqui, que foi ordenado para nós comermos essas finas iguarias do rei, e faça uma experiência. E depois que o Senhor fizer essa experiência de 10 dias, compare a nossa aparência com a aparência dos outros jovens que estão comendo as coisas que para nós são proibidas. E de acordo com o que o Senhor vê, de acordo com o que o Senhor achar, o Senhor toma uma decisão. Olha só que lindo, gente! Ele não disse assim, se fosse eu não faria isso, né? Há pessoas que dizem assim, se eu fosse o líder aqui, eu não faria isso. Né? Não, se fosse eu não faria isso. Eu não faria assim. Olha só, gente, nós precisamos ser um pouco mais humildes, né? Daniel deixou a decisão final com o seu líder, mas ele foi tão educado, ele foi tão expert, tão perito, que ele realmente, o 6º ponto para a gente finalizar, Daniel conseguiu o que queria. Esse aqui é o ponto, Daniel conseguiu o que queria porque soube discordar sem desrespeitar. Olha só, versículos 14, 15 e 16 diz assim, assim ele quem? O líder de Daniel. Assim ele, o líder de Daniel, atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Não custava nada, ele fez. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim o encarregado, versículo 16, assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. Daniel conseguiu o que ele queria. Então esse que foi o ponto. Por que ele conseguiu? Por todas as chaves anteriores, só para a gente recapitular, todas as chaves anteriores para a gente fechar. Primeiro, Daniel tinha um ótimo motivo, ele não chegou com o seu líder com algo, olha, eu não concordo. Por que você não concorda? Porque eu não concordo, eu quero ser da turma do contra. Eu só achei na minha ideia, veio uma ideia na minha cabeça que é para ser contra e eu sou contra. Não, o Daniel, porque Daniel, aqui é a nossa sexto segredo aqui, porque Daniel conseguiu o que ele queria, porque ele soube discordar sem desrespeitar. E como ele fez isso? Número 1, ele tinha um bom motivo, ele não chegou com o seu líder, ele não discordava. Daniel não era o tipo da pessoa que discordava por qualquer coisa, que ele discordava, né, que ele sempre estava falando da opinião dele, discutindo, né, nos cantos da Babilônia com outras pessoas, né, discutindo com as pessoas, impondo suas... Não, Daniel, quando ele expunha algo, quando ele
quando ele discutia, digamos assim, no bom sentido da palavra, sobre algo, quando ele divergia, ele tinha uma ótima razão. E nesse caso aqui, o seu líder estava pedindo para ele pecar. Número 2, por que Daniel conseguiu o que ele queria? Porque ele soube discordar sem desrespeitar. Como? Ele procurou o seu líder em particular, ele procurou a pessoa certa. Ele não tinha um problema com o seu supervisor e foi falar com seus amigos. Ele não tinha um problema com o líder dele e foi falar para Mesaque, Sadraque, Abednego, né? Não, ele não foi falar com a sua família, ele não falou. Eu não sei se ele era casado, talvez não era casado nessa época. Mas ele não foi falar com seus pais, se eles ainda estivessem vivos, né? Estavam vivos naquela época. Ele não foi falar com seus pais, ele não foi reclamar em casa, não. Ele procurou a pessoa certa no lugar certo. Ele procurou o seu líder em particular. Então você tem uma divergência, você tem uma opinião, uma sugestão para fazer. Procure a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? A pessoa responsável. Pode ser o seu líder de célula, pode ser o seu discipulador, pode ser o seu pastor, pode ser o diretor da empresa, pode ser o seu supervisor na empresa, pode ser o diretor, pode ser a pessoa que pode resolver, o seu líder imediato. Número 3, isso também pode ser feito em casa, obviamente. Ele foi educado. Daniel não foi um troglodita que chegou lá falando um monte de coisa já com a como dizem no português popular, né? Com a cara feia, né? Com a cara fechada, já chegou lá botando banca. Não, ele não foi assim, ele foi educado. No versículo 8 de Daniel capítulo 1 diz que ele solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. A quarta chave de Daniel, porque ele conseguiu, ele foi razoável. O prazo era de 1000 dias, mais de 1000 dias, né? 3 anos para eles ficarem ali comendo das finas iguarias do rei, ordem do Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sendo instruídos em toda a sabedoria dos caldeus. Porém, Daniel estava pedindo 10 dias, 1%. Estava pedindo para fazer uma experiência, então ele foi razoável. Ele se colocou como servo, a ideia dele era executável, né? Não era uma ideia, né, tirada não sei de onde, né, do mundo utópico, né? Quinta chave, Daniel deixou a decisão final com o seu líder. Ele não disse assim, olha, e tem mais. Se o senhor não fizer o que eu quero, eu estou fora. Primeiro que o fora dele seria ele morto, né? Ele não poderia fazer isso. Ele estava lá como subordinado ali no reinado de Nabucodonosor. Discordar da ordem do rei é uma coisa muito séria. Na verdade, era uma coisa muito séria naquela época. Então Daniel deixou a decisão final com o seu líder. Não, o senhor faz uma experiência e o senhor no final tira suas conclusões. E por isso Daniel conseguiu o que ele queria. Ok? Então vamos praticar essas coisas. Eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa série, tá? Que são 2 vídeos, esse é o segundo. Você assiste. Vamos praticar isso, gente. Vamos aprender essa arte de discordar ou de opinar ou de opinar sem desrespeitar, né? Então vamos aprender com Daniel, que era expert. Que Deus te abençoe e que esse Tadel possa ter abençoado a sua vida. Deixe nos comentários aqui, curte, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.